agora vamos ainda falar de dinheiro. Isto porquê? Pronto, já aqui falamos da água, da receita e impostos. A Câmara tem impostos que cobra, o IMI está na taxa mínima, mas há outros impostos e taxas que a Câmara cobra aos poveiros e que, gostava de ouvir a vossa opinião, está a cobrar a mais, deixando esta questão da água, que já batemos o suficiente, está a cobrar a mais, pode ainda ir mais além, por exemplo, na questão do IMI com mudança de coeficientes, eventualmente, de localização a outros. Dr. Miguel, o que é que o Partido Socialista propõe aos poveiros nesta matéria? Em relação ao IMI, o IMI tem taxa mínima, mas desde 2013 até 2016 tem um diferencial de cerca de 1.300.000 euros. E nesse caso, o que acontece é que esse diferencial tem acontecido de ano para ano, desde os 2013 até 2016, portanto, há um diferencial que acumula e que, neste caso, o saldo, o que equivale na prática, é que as pessoas pagam mais impostos. O método de cálculo, neste caso, com a avaliação do imobiliário, das habitações, portanto, faz com que suba, portanto, tem aumentado o IMI. Mas com a introdução pela Câmara dos coeficientes apesar de ter um coeficiente de cálculo, portanto, na prática a Câmara recebe mais dinheiro, não é? Desde 2013 a 2016 é questão de ver as contas. Mas, por exemplo, em relação ao IMI, sabemos que está no limite mínimo, não é? Poderá alterar coeficientes de localização, julgo eu, e acho que há algumas injustiças em relação à localização e que, nesse caso, acho que deveriam ser postas. E haver uma avaliação. E nas restantes taxas e licenças? Como não percebi? Nas restantes taxas e licenças, nas cobranças, acha que a Câmara faz tudo pela bitola mais alta, digamos assim? É uma Câmara cara para os seus municípios? Para os seus municípios? A Câmara, as coisas não se resumem só ao dinheiro, não é? Não, mas essa primeira parte estamos a falar de dinheiro, depois vem outras partes. Mas não se resumem só ao dinheiro, mas neste caso, se porventura existe um saldo positivo, acho que deveria ter sido investido na saúde. O Hospital da Póvoa está... Já vamos falar sobre isso. O que eu estava a querer saber é se, na sua opinião, a Câmara tem um pacote de taxas e de impostos excessivamente caro. Já devem ter analisado as contas, as receitas obtidas através do IMI, de outros impostos, ou não? Os impostos assolam toda a população portuguesa. Neste caso, o IRS poderia ser uma forma de baixar e, nessa altura, redistribuir. Se existe uma verba existe um saldo positivo, eu repito, entre aspas, porque se pagar o que se deve, e as contas normalmente fazem-se pagando, cada um, nós só podemos saldar o que temos. Já é a segunda vez que fala nisso, é a questão da EDP. Sim. Mas ainda não houve decisão. Eu sei, mas se tivesse havido, nessa altura, se fosse esse o valor, equivaleria na prática, esse saldo não era positivo, portanto seria negativo. Mas esse dado está ultrapassado porque não foi resolvido, mas, no entanto, a Câmara eventualmente irá ter de pagar. Jair Aires Pereira, há pouco, quando falamos na questão da Lipor, eu não disse, e devia ter dito, que o senhor é também presidente do Conselho de Administração da Lipor. E foi lá, entrou para lá, através da Câmara Municipal da Póvoa. E eu perguntava-lhe, ainda na sequência anterior, se a Lipor pode diminuir a taxa que cobra ao município da Póvoa. E num esclarecimento muito rápido, é só para fechar esse assunto. A Lipor é uma associação de 8 municípios e que tem um valor de endividamento da ordem dos 110 milhões de euros por força dos investimentos que fez nos últimos anos, e a Lipor tem um conjunto de condições que não lhe permite fazer nenhum alívio do seu ponto de vista do valor que cobra aos municípios. O que é que a Lipor cobra aos municípios? É o resultado da entrega do resíduo indiferenciado na central de valorização energética. Todos os outros resíduos que vão para valorização ou para triagem, não é cobrado qualquer valor pela entrega desses resíduos. O que é que isto quer dizer? O que nós temos é que evoluir
no sentido de aumentarmos as nossas taxas de recuperação para aliviarmos a fatura que temos relativamente aos resíduos que entregamos na Central de Regulação Energética. Em relação a esta questão dos impostos, candidato PSD, estamos no limite mínimo, não dá para abaixar. Por exemplo, eu lembro a questão do IRS. Há câmaras que libertam os 5%, a Câmara da Póvoa só liberta 1% para os seus cidadãos. Com certeza. Libertamos 1% do IRS, cobramos o mínimo em termos de IMI e não cobramos derrame, ou seja, é o equilíbrio deste conjunto de impostos que resulta em que deixamos no bolso de todos aqueles que têm atividade económica ou que residem no Concelho da Póvoa de Varzim o montante de 5,7 milhões de euros por ano que eventualmente... Mas por que 1% e não os 5%? O 1% é aquilo que nós podemos fazer em função daquilo que são as nossas opções e daquilo que nós achamos que é equilibrado para a gestão dos impostos do município. Naturalmente que poderíamos devolver 2%, poderíamos devolver 3%, poderíamos cobrar derrama, mas foi isto que resultou das opções que o Executivo tomou. Não é uma opção do Presidente da Câmara, é uma opção do Executivo ao longo dos últimos 4 anos e aprovado por unanimidade em todas as reuniões onde esta questão foi decidida. E, portanto, queria dizer que isto é uma decisão de todo o Executivo. Naturalmente que o próximo Executivo, quem for o próximo Presidente da Câmara, tem toda a legitimidade democrática para propor outros valores, para propor dentro daquilo que são os coeficientes que a lei permite, porque nós não podemos chegar aqui e passar o IMI para 0,2 ou para 0,1. A lei define os padrões. Mas podem alterar e os coeficientes de localização. Pode. A questão dos coeficientes de localização tem a ver com uma avaliação que as finanças fazem e são as finanças que fazem isso. A Câmara Municipal dá um parecer sobre essa matéria e tem lá um técnico que, portanto, responde pela Câmara Municipal. Como é que é feito isso? Isso é feito em função daquilo que o património vale, fazendo uma prospecção de mercado, nomeadamente através daquilo que é o mercado corrente, falando com as imobiliárias, sabendo qual é o valor dos imóveis, e fazer com que este valor fique o mais aproximado possível. Mas isso, qualquer cidadão que sinta que o seu imóvel está sobrevalorizado, pode naturalmente requerer às finanças a correção desse valor e, se lhe assistir a razão, são as próprias finanças que fazem a correção. Deixa-me só lançar esta pergunta. A população da Póvoa diminuiu, segundo os últimos dados. E também não temos tido grande procura, podemos ter procura, mas não grande instalação de empresas, são mais serviços e tudo mais. Perguntava-me se é a política fiscal da Câmara que está a provocar este tipo de situação. Eu queria-lhe só dar uns números que lhe respondem a essa pergunta. A pergunta não me fez. Sim, mas eu tenho que fazer as perguntas a todos os candidatos. Não posso depois, se quiserem, eu gostava de responder a essa questão da seguinte forma. Os dados do Centro de Emprego da Póvoa de Varzim dizem que há 4 anos o número de desempregados no Concelho era de 4.199. Os dados hoje do Centro de Emprego dizem que o número de desempregados que existem inscritos é de 2.629. Portanto, há aqui um natural decrescer do número de desempregados. E queria-lhes dar uma outra informação, que também é uma informação do Centro de Emprego e é importante. Registros de pessoas inscritas no Centro de Emprego. Só para corrigir, tecnicamente é esta. Eu não sou técnico, aqui sou político. Eu queria lhe dizer o seguinte, tem que ser corrigido. O número de ofertas de emprego que foram colocadas nos últimos anos, e dou-lhes só o número de 2017, foram pedidos 136 pessoas e o Centro de Emprego só conseguiu a colocação de 48. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se calhar a oferta está desajustada da procura e nesse sentido terá que haver formação e adaptação das pessoas que estão inscritas no Centro de Emprego, destes tais 2.900 para fazer esta correção. Vou ter que passar ao candidato Muito do bem, CDS, Pedro Guimarães, estava há pouco a dizer que havia aqui uma diferença naquilo Há uma diferença. Os desempregados não estão todos inscritos no Centro de Emprego. É preciso ter a noção clara disso. Os valores de Centro de Emprego, e que são rigorosos, que tenho,
obviamente, são das pessoas que lá se dirigem. Há muitos mais do que esses que lá não estão inscritos e provavelmente mais do dobro. E, portanto, a situação continua a ser carente no ponto de vista da geração de uma nova empregabilidade, considerando também que, efetivamente, isso passa-se neste município, noutros, mas neste em particular, que é necessário fazer aqui um enquadramento entre a oferta e a procura, obviamente mediada pela Câmara Municipal, e no âmbito daquilo que é um plano de formação vasto e muito assente no ensino profissional. Estamos a falar agora do vertente do ensino. Mas a política fiscal entra aí como? Aqui entra, no fundo, as condições que a Câmara pode garantir para chamar e atrair centros de formação profissional para a Póvoa, capazes, no fundo, de fazer esta ligação entre a oferta e a procura, para termos um maior desenvolvimento do ensino profissional na Póvoa, para gerarmos a qualificação quer de jovens, quer de adultos, e fazer aqui o tal enquadramento entre a oferta e a procura, na perspectiva de haver, obviamente, a geração de uma nova empregabilidade. Não vamos formar para o desemprego, com certeza. Mas criando isenções à instalação de sim, fomentar, portanto, o apoio da Câmara na criação de instalações para efeito. A questão fiscal que levantava e queria também referir relativamente a taxas e impostos, e que há aqui um conjunto de taxas e impostos que pecam por exagero e que têm que ser olhadas no ponto de vista de dinamizarem também as atividades económicas. Por um lado, sabemos que temos a derrama a zero, ótimo, nós somos proponentes disso também, derrama a zero, para haver então uma maior atratividade das empresas para a Póvoa, mas há, por exemplo, a taxa para o comércio, há um conjunto de taxas que têm que ser revistas, que é um exagero nestas aplicação. As taxas de fatores publicitários, não há, está isento. Homem, isso está isento, não existe. Mas há o reparo. Não invento taxas que não existem, está bem? Pessoas mas não invento taxas que não existem. Há as taxas do licenciamento, ok? Há as taxas também daquilo que é a ligação da rede de água e saneamento, também com grande exagero. E há também, obviamente, aqui a questão da componente do IRS no município, que tem 4% e que é perfeitamente possível pôr isto a 0% a favor dos poveiros. Vítor Pinto, sei que relativamente há poucos dias esteve no centro de emprego e, portanto, deve ter colhido e falado com as pessoas que lá estavam sobre a situação do Conselho. Perguntava-lhe, preocupa a situação do Conselho? Enquanto houver uma pessoa desempregada na Póvoa de Varzim no país, preocupa-nos sempre. O nosso objetivo é o pleno emprego, sempre foi. O que nos foi dito, e aliás não é muito diferente do que acontece no resto do país, o desemprego tem baixado nos últimos tempos, mas isso deve-se muito principalmente em relação à mudança governativa que houve nos últimos 2 anos e muito mais objetivamente em relação ao facto das pessoas terem mais dinheiro no bolso, poderem dinamizar a economia e com isso também criar mais empregos, precisamente por causa dessa dinamização da economia. Tanto um efeito local, mas mais um efeito nacional, é isso? É um efeito nacional que obviamente também se espelha na Póvoa de Varzim. Mas estava-me a perguntar em relação à política fiscal. À política fiscal. A questão de saber se pagamos impostos a mais ou menos tem que ser ligada com o que é que se faz com esses impostos. Se nós pagamos impostos a mais e não vemos, ou muitos impostos, e não vemos nenhuma obra pública da qual os poveiros se possam aproveitar, então temos uma política fiscal errada. Se pagamos poucos impostos e também não existe essa obra pública, esses serviços públicos, estamos a pagar impostos a mais. Portanto, tem que haver essa dicotomia entre aquilo que se paga e aquilo que nos é oferecido através de serviços públicos. E o que acontece na Póvoa de Varzim é que, de facto, a carga fiscal não é das mais altas do país, mas depois há um conjunto de infraestruturas e de necessidades da população poveira que não estão a ser satisfeitas
quando nós pagamos impostos para isso. Estou a falar, por exemplo, da falta de passeios, que existem em muitas freguesias, principalmente no interior. Estou a falar da falta de equipamentos para cuidados às pessoas mais idosas, da falta de berçários, de creches e de um conjunto de serviços públicos que deveriam já estar infraestruturados ou projetados aqui neste concelho há bastante tempo, mas que em vez disso o que acontece é apenas uma pequena oferta privada que substitui o Estado e a Câmara Municipal, neste caso, para que esses serviços sejam disponibilizados à população. Ora, nós pensamos que o dinheiro dos impostos dos poveiros deve ser canalizado precisamente para haver esse retorno em serviços públicos. E não vamos estar a dizer que aumentamos ou baixamos impostos sem saber o que é que se há de fazer com eles. Essa política de apresentar contas com excedentes ao final do ano, a dizer que temos afinal dinheiro a mais no banco e que, diga-se de passagem, hoje em dia nem sequer rende nada, não nos interessa absolutamente nada também. O que nós queremos é pagar os impostos pela medida justa, com um conjunto de isenções para quem não os possa pagar e um pagamento normalizado para quem possa. Enquanto isso existir e houver um pagamento de impostos por parte da população, houver transferências de Estado para fazer esses serviços públicos, nós queremos que esse dinheiro seja efetivamente aplicado e que haja um retorno para a população do pagamento desses impostos. Diana Vianes, tem a mesma opinião que o Bloco, ou seja, há aqui uma necessidade de... Normalmente o PAN tem a mesma opinião que o Bloco. Não diria que sempre, mas em algumas coisas. Mas, não, algumas coisas eventualmente. Mas vou perguntar, em termos de, digamos assim, da transparência daquilo que são os impostos arrecadados pelo município e depois o que é que faz com esse dinheiro? Ou seja, defendia que as contas ficassem mais claras, mais... Antes de responder a essa questão, ou eu entendi mal, ou então há aqui... Quando misturamos números concretos com percentagens faz-me alguma confusão, porque o candidato Aires Pereira, e vou referir que aqui estamos todos como candidatos, embora sim. acho que o Aires Pereira deva responder pelo trabalho que fez nos últimos 4 anos, mas aqui somos todos candidatos. No entanto, quando ele refere números concretos de desempregados inscritos no centro de emprego, não refere percentagens, refere números concretos. Ora, se nós termos vindo a perder população, também é normal que percamos desempregados. Só por aí, portanto, as taxas que eu tenho de há 4 anos são de 10%, 10,2%, e as taxas que tenho de 2016 são de 8%. Portanto, os números que o candidato Aires Pereira referiu dão a ideia de que se baixou a taxa de desemprego para metade, quando não é bem assim, não é? Porque 8% para 10%, ou de 10% em 2013 para 8% em 2016, não é metade da percentagem. Relativamente às taxas municipais, obviamente que a Câmara está de parabéns em muita coisa. Por exemplo, o facto da taxa de derrama não existir é uma grande promove, obviamente, o interesse das empresas em fixar-se no concelho. No entanto, eu diria mais uma vez que nós estamos a debruçar-nos imenso sobre o dinheiro, sobre as taxas, sobre coisas muito concretas, e uma vez que já se misturou aqui a questão da empregabilidade, eu diria que mais do que as taxas municipais que são cobradas ou que não são cobradas, em relação a combatermos o desemprego e a tentarmos fixar empresas, há outras formas de dar a volta a isto, diria eu, e não passam por dinheiro, já foi aqui referido, penso eu, já não me recordo por qual candidato, fazermos digamos, o matching entre a mão de obra que existe no concelho e aquilo que os empregadores precisam para as suas empresas, não é? E quando isso não acontece, se não conseguimos dar resposta à procura das empresas, temos então que apostar na oferta de formação e até na reconversão profissional. Temos também umas zonas industriais em Laundes e Amorim, cujas infraestruturas talvez tenham que ser melhoradas, não é? Porque isso também atrai o investimento na zona. Já vai ter a oportunidade depois do debate. O debate vai entrar noutras zonas, noutras áreas. Mas já que se misturou, achei tudo bem, muito bem. Candidato da CDU, José Rui Ferreira. Gostava de saber a sua opinião sobre a política fiscal da Câmara. Se está a prejudicar
digamos assim, um certo ritmo de desenvolvimento do Conselho, ou se não, ou pelo contrário? Começava a ser é uma oposição e uma oposição contundente, mas nós não deixamos de ver a realidade. E na nossa opinião, isto de uma forma genérica, não é a política fiscal, não são os impostos que nos retiram competitividade, pelo contrário. No entanto, há que ter em conta, quando se fala disto, também que há taxas que são caríssimas, que é o caso da fatura da água que já abordamos. E não vamos estar a repisar isso. Mas, genericamente, não é isso que é problema. O que é problema, e nós devemos discutir aqui, pelo menos é essa a nossa intenção, os problemas. E o problema seríssimo que existe no nosso Conselho é um problema de desenvolvimento económico. E eu vou só ilustrar com um caso o que se tem feito sobre o desenvolvimento económico e o que isso tem de errado e o que é que se deve fazer, que é o caso do Parque Industrial de Laundos. O Parque Industrial de Laundos, onde temos milhares e milhares de metros quadrados, que foram vendidos há mais de 20 anos, e muitos deles, esses proprietários, tinham que construir em 4 anos, não construíram nada e a autarquia não fez nada. Mostra o abandono. Aliás, se for ao Parque Industrial de Laundos, eu creio que o Ângelo, por acaso, quando trabalhava no Comércio da Póvoa, chegou a fazer um trabalho sobre a situação do Parque Industrial de Laundos. Problemas seríssimos de limpeza, de falta de segurança e, fundamentalmente, este problema, que é de situações de enorme ilegalidade em muitos daqueles lotes. E o que é que acontece? Na nossa opinião, o que era urgente fazer-se era um levantamento da situação de cada um daqueles lotes. Porque é possível a autarquia adquirir milhares e milhares, estamos a falar de vários milhares de metros quadrados, que lhe permite ter uma política que aí sim é competitiva. Hoje em dia, uma empresa, para se transferir... Posso continuar ou não? Pode continuar. Já estou habituado, os meus raciocínios ficam todos a meio. Eu só vou dizer que eu compreendo que está a contornar a questão e a levar para um... Não, é que eu vim para aqui para falar de problemas. Pois, é evidente. Os Também impostos a para responder mim, pergunta, em abstrato, não me dizem nada. Dizem, eu se quiser até lhe dou um exemplo, se calhar de um imposto, que eu até admito que a gente pudesse, digamos, aumentá-lo. Está a perceber? Até eu vou-lhe dar o exemplo e explico-lhe porquê. Mas isso só faria sentido se fosse realmente para investir no que deve ser. Se for para, digamos, para poupanças ou para festanças, isso acho que não. É o caso de 1% do IRS. O IRS e esta percentagem que se redistribui, na nossa opinião, é extremamente injusto. Injusto. Explico-lhe porquê. Primeiro, metade das pessoas com mais baixos rendimentos não descontam nada. Segundo, quem mais recebe são os que mais rendimentos têm. Portanto, ele é claramente. Terceiro aspecto, esse dinheiro podia e devia, se bem aplicado, atenção, servir para políticas públicas e para políticas sociais. Portanto, está a ver que há aqui uma margem até... Sintetizando, eu vou fazer uma síntese geral, até porque vamos fechar esta coisa. Uma síntese geral é que todos os partidos da oposição ao atual governo entendem que os impostos estão a ser mal aplicados. Basicamente, para fechar isto, a cobrança dos impostos é aceita com as suas variantes de cada partido, obviamente, não é? E a sua ideologia, mas, grosso modo, estão a ser mal aplicados. O Presidente da Câmara entende o contrário.